Olá, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre violência do ponto de vista sociológico, a apresentação de alguns estudos, algumas estatísticas sobre o tema. O que é violência? A etimologia da palavra violência vem do latim, traduz-se como violentia, e é derivado da raiz vis, que significa força e vigor. O significado é impetuosidade e veemência. Segundo o dicionário, constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém. E segundo a Organização Mundial da Saúde, trata-se do uso intencional da força física ou do poder, real ou potencial, contra si próprio, contra outras pessoas ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Quais são os tipos de violência que nós temos hoje? Será que você conhece todos? O mais comum é a violência física, né? Ação ou omissão que coloque em risco ou cause dano à integridade física de uma pessoa. Violência institucional é o tipo de violência motivada por desigualdades, seja de gênero, étnico-raciais, econômicas, etc., que se formalizam e institucionalizam nas diferentes organizações privadas e aparelhos estatais, como também nos diferentes grupos que constituem essas sociedades. Pode ser numa igreja, pode ser numa empresa, pode ser numa escola. Violência intrafamiliar acontece dentro da unidade doméstica e geralmente é praticada por um membro da família que vive com a vítima. As agressões domésticas incluem abuso físico, sexual e psicológico, negligência e abandono. Então, todas essas características são violência. Inclusive, com os pais que ignoram seus filhos, que não dão atenção, que não dão cuidado, que não dão alimentação correta e assim por diante. Isso é negligência e isso é violência. Violência moral. Ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da vítima. Então, quando alguém é humilhado, quando alguém é escachado, é tirado sarro de forma pública ou de forma velada, mas que diminua essa pessoa, é uma violência moral. Violência patrimonial é o ato de violência que implique dano, perda, subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores. Violência psicológica, ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal. Essa daqui já é mais difícil de detectar e muitas vezes a vítima nem percebe que é vítima disso. Mas o que que acontece? O que que essa pessoa vai perceber? Que com o tempo ela vai começar a se sentir mais frágil, não tão boa assim naquilo que ela gosta, naquilo que ela faz, naquilo que ela tem capacidade, ela vai se sentir insegura, ela vai se sentir dependente das outras pessoas, a ponto de ela não confiar em si mesma mais. Violência sexual. Ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico ou verbal, ou a participar de outras relações sexuais com o uso da força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal. Considera-se como violência sexual também o fato de o agressor obrigar a vítima a realizar alguns desses atos com terceiros. Quando alguém obriga você a ceder o seu corpo para alguma coisa específica que você não quer. E muitas vezes esse tipo de coisa acontece entre casais, entre parceiros. Esquema monstro, violência, comportamento que anula a vítima. A violência física, que nós já vimos, que causa transtornos ou prejuízos materiais. Violência psicológica, que acontece através das formas de expressão, que pode ser verbal, textual, gestual, humilhações, de gênero, que pode ser contra mulheres, contra assexuais, contra pessoas trans, que se expressam basicamente pela incapacidade do violento de aceitar essas formas de ser
no mundo. Aí, especificamente contra homoafetivos, homoafetivas, que são considerados ameaçadores da heteronormatividade. Então, muitas vezes, pessoas da comunidade LGBTQIA+, são violadas por serem consideradas uma ameaça à normatividade bigâmica. Simbólica, forma de dominação através da impregnação. A palavra impregnação tem a ver com estar encharcado, estar cheio. Então, grosseiramente falando, seria a violência do tipo de encher tanto a pessoa que ela fica vulnerável, fica à mercê de um estresse. Cultural, situações de imposição ou substituição de uma cultura, né? Então, é quando uma pessoa vem de cultura diferente e acaba sendo forçada, seja por brincadeira, seja por uma condição mais séria, intimista, a abrir mão da sua cultura de origem. Aqui tem um estudo da Linda e da Etienne, que se intitula Violência, um problema global de saúde pública. Foi publicado em 2002. E elas têm um gráfico de tipologias de violência, que, mais uma vez, é uma outra forma de classificar os modos de violência. Então, aqui nós temos a violência que é autodirigida, que nós não comentamos sobre isso ainda, a interpessoal e a coletiva. Na autodirigida, quais são as possibilidades de violência? Ou seja, violência que eu faço contra mim mesmo. Comportamento suicida ou autoabuso. Tá? E tanto uma quanto a outra podem se caracterizar por violência de cunho físico, de cunho psicológico ou de privação ou abandono. Quando eu deixo de cuidar de mim, quando eu deixo de me proporcionar satisfações de necessidade, sejam elas fisiológicas, psicológicas ou sociais. Então, eu me coloco em situações desse tipo porque N motivos, não me amo. Violência interpessoal pode acontecer pela família ou pelo parceiro, ou então dentro de uma comunidade. Quando é dentro da família, envolve a criança, ou o parceiro, ou o fato de ser um idoso. Quando é comunidade, pode ser conhecido ou pode ser estranho. E aqui abarcam as 4 instâncias: violência física, sexual, psicológica ou de privação ou abandono. E na coletiva nós temos a social, a política e a econômica. São violências que estão externamente dirigindo uma comunidade na qual nós vivemos e somos impactados de forma direta ou indireta pelas decisões dos líderes de um povo. Então, aqui entram também as 4 possibilidades, tá? Violência física, sexual, psicológica, de privação ou abandono. Estudos sobre a violência. Vamos ver o que a ciência diz? Nós temos aqui a violência, um problema global de saúde pública, novamente o estudo da Linda e da Etienne. Elas têm a seguinte figura lá, como se fosse uma regra de conjuntos, um dentro do outro. As definições sociais, elas determinam o funcionamento das definições da comunidade, e essas 2 instâncias somadas determinam as relações entre os indivíduos e, por fim, o indivíduo. Então, existe uma série de camadas de violências que se sobrepõem até chegar ao indivíduo, a um civil, a um pobre coitado de uma sociedade. Bom, e o que os clássicos da sociologia falam sobre a violência? Então, aqui a gente relembra rapidamente o estudo de Durkheim sobre suicídio. O suicídio, segundo Durkheim, para quem não lembra, são 3 tipos que ele nomeou como sendo de causa exclusivamente social. Então, são eles: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. O suicídio chamado de egoísta é aquele causado pelo indivíduo que não consegue se encaixar, não consegue se adequar dentro de uma sociedade específica. Então, ele recorre a esse recurso com o fim de acabar com esse sentimento extremo de exclusão social. O suicídio altruísta tem um pouco essa pegada do herói, que começa a partir de uma coerção externa. Às vezes pode acontecer pelo próprio Estado, ou por algum outro órgão de poder superior, por exemplo, o alistamento obrigatório de homens para uma guerra. E depois disso, em decorrência dessa experiência, que muitas vezes é traumática, sempre que o sujeito tiver oportunidade, ele vai recorrer a essa experiência novamente. Então, ele se alista volitivamente a uma nova experiência que se assemelha à guerra,
por conta do que ele viveu, né? Isso também é caracterizado como um trauma dentro da psicologia, né? Na psicologia do trauma, normalmente o sujeito que passa por uma experiência traumática, ele busca inconscientemente reviver essa experiência traumática com o objetivo da parte psicológica conseguir entender e aceitar e resolver aquilo que ficou em aberto de ferida psicológica. E o suicídio anômico, ele acontece quando as estatísticas frente aos suicídios dentro de uma determinada sociedade aumentam abruptamente, e as causas podem ser coletivas, do tipo desemprego em massa, ou outras transformações sociais que acontecem de forma muito abrupta e tiram um sentido coletivo de existência. Aí, continuando, o Max Weber vai falar do papel do Estado como monopólio legítimo da força, que também reforça a questão dos suicídios no estudo de Durkheim, quando o Estado acaba forçando determinadas situações em que sujeita o indivíduo a uma condição de existir, de não ser mais, de simplesmente existir. Então, essa retirada daquilo que é próprio, daquilo que é singular de cada sujeito, como um exercício de poder do Estado, é uma violência descabida e é uma violência sociológica, é uma violência que faz parte do campo sociológico. Nós temos como exemplo disso sociedades que já existiram e que ainda existem, nas quais nós temos a existência de um Estado extremamente rígido, né, que tira das pessoas o direito de serem indivíduos, né, tira das pessoas o direito de conviverem em família. As pessoas são obrigadas a ficar um ano inteiro fora trabalhando, e o tempinho que sobra para poder ter convivência com seus filhos, às vezes é 1, 2 dias. São as desumanidades espalhadas pelo mundo. E a violência presente nas lutas de classes da teoria do Karl Marx. Ele tem que arrumar ali o slide. As violências que sempre surgiram nas dicotomias, né? Quem manda, quem obedece, né? A autoridade, o subordinado. Então, esse conflito já é por si só um ato de violência. Sociologia contemporânea e a violência. Nós temos aqui um outro conceito, que é o de violência simbólica, do Pierre Bourdieu. A violência que é aparentemente consentida pela vítima, mas que não se percebe como tal. Trata as relações de dominação como naturais e inevitáveis. É um mecanismo que reproduz socialmente e legitima a dominação. Como exemplo, podemos citar o próprio sistema de educação. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu chego nessa parte, nesse conteúdo, o seguinte: aprender é um ato de violência, né? Quando você precisa aceitar uma informação nova, você tem que estar aberto a abrir mão de algumas informações equivocadas, de algumas informações que são retrógradas dentro de você e que fizeram parte de você até o dia de agora que você está aprendendo uma informação nova, né? Então, só o ato de aprender em si, puramente dizendo, já é um ato de violência simbólica. E a escola exige que os seus alunos estejam dispostos a essa abertura de informações novas todos os dias, em todas as aulas, sobre todos os conteúdos que trabalhamos em escola, né? Então, é uma violência? Sim, é uma violência. Isso fora todas as práticas de violência que acabam acontecendo dentro das escolas de forma mais grotesca, que a gente está acostumado, que a gente sabe, que a gente recebe notícias à torta e à direita o tempo todo. A questão do bullying, a questão do assédio moral, às vezes violência física, né, e outras tantas que são mais gritantes e que a gente percebe de forma mais clara, mas que geralmente são aceitas como normais. Modos de disciplinar e punir os filhos, né? Tem pais que têm a concepção de que para ensinar o filho tem que bater no filho. E eu já, como professora do fundamental, já me deparei com alunos que, quando eu às vezes abordo de forma bem sutil essas questões, ele chegou a defender os pais, porque ele apanha, porque ele merece apanhar, porque ele precisa disso. Mas quais vão ser as consequências de um sujeito desse no futuro? Apanhar não mata. E toda a questão simbólica, psicológica, e as dificuldades de lidar com o seu próprio corpo, de aceitar a si mesmo tal como é, e as dificuldades relacionadas aos vínculos, às expressões afetivas, ao reconhecimento de suas próprias emoções e sentimentos. Será que tudo isso não é afetado por uma disciplina à base da vara? Né? Fica aí para
refletir. Arqueologia da violência. Esse aqui é um estudo do Pierre Clastres, de 2004. Ele fala sobre as sociedades ameríndias, que ele vai apelidar aqui como sociedades para a guerra. Culturalmente, eles têm a concepção de que a cultura que é diferente, ela é uma cultura inimiga e, portanto, podem ser negadas, destruídas ou submetidas. A violência para estes é fundamental para a preservação e a conservação da autonomia desses grupos locais e das relações sociais vigentes. Eu vou cortar o vídeo aqui, daí continuamos a partir do segundo tema da aula de hoje.